Lua nova, signo de Câncer. Uma nova semente está sendo gerada. Sol, Lua em Câncer, conjunção Mercúrio no ascendente para São Paulo. Mas esse mapa que eu estou trazendo para vocês, a leitura, é do cosmos para a Terra. Então, isso serve para qualquer local do planeta. Então, nós temos um momento muito auspicioso, porque Câncer é um grande portal, junto do seu oposto complementar, que é Capricórnio, que também é um grande portal, e esse portal está sendo aberto pela lua nova, já foi aberto quando o Sol entrou em Câncer, tivemos aí as lunações, os entrelaçamentos com as lunações de Gêmeos, que isso traz uma comunicação, traz um relacionamento com as raízes, com a ancestralidade. Então, a lua nova em Câncer tanto se remete à ancestralidade pessoal, quanto à ancestralidade do planeta Terra. Então, nós temos a possibilidade de estar honrando essa ancestralidade. De que maneira? Com as corretas relações humanas, com respeito e dignidade à natureza, às leis da natureza, às leis do cosmos, às leis do amor. Então, à medida que nós possamos ter essa consciência, nós nos estruturamos de uma forma muito mais plena. E aí nós ampliamos a nossa consciência com uma visão do todo. Então, o Sol, a Lua, o pai e a mãe, e Mercúrio, o filho. Então, Mercúrio é um planeta enviado, que a gente chama enviado de Deus. Ele traz as novas mensagens, ele traz a, as novas informações e aprendizagens. Então, Mercúrio, apesar dele estar retrógrado, ele está trazendo reflexões que vêm também de Saturno, né? Saturno em Áries. Então, essas reflexões a respeito de como nós conduzimos nossa vida do passado, aquilo que nós trazemos na memória, e é uma grande reflexão para olhar para o futuro. Saturno em Áries, ele plasma aí um novo ciclo. Saturno é aquele senhor que respeita as leis, ele é o zelador das leis, né? Ele traz a cobrança das leis, a execução das corretas relações humanas, da conduta reta. Então, essa quadratura é para fazer uma revisão do comportamento das pessoas, dos seres humanos na Terra, no planeta Terra, como eles estão lidando com as comunicações, com a lei, com a postura, com o novo, o que queremos para o futuro, que futuro nós desejamos. Então, se desejamos harmonizar os conflitos, teremos que trabalhar na paz, na harmonia, porque é só na harmonia, é só na paz que nós construímos uma cultura de paz. Então, e essa cultura precisa ter criatividade, precisa ter arte, né? E Urano está trazendo essa nova perspectiva em Gêmeos, em conjunção com Marte. Então, essa conjunção de Urano e Marte em Gêmeos, ele está ativado para que nós possamos nos conectar com o novo e com uma correta relação humana, uma ação adequada. Marte e Urano está fazendo uma quadratura com Vênus. Vênus
em Virgem. Vênus em Virgem, ela traz a beleza, a harmonia com riqueza de detalhes. Vênus em Virgem, ela cuida da organização da casa, do cotidiano, da saúde, da alimentação, né? A organização de armários, geladeira, arquivos, seja numa casa pessoal ou numa empresa ou numa organização. Então, essa quadratura está sendo cobrada, vamos dizer assim, solicitada que tenhamos retidão, né, para retificar o cotidiano. E de que maneira? Temos aqui uma bênção de Vênus, porque ela tem outros aspectos com Netuno e Plutão, fazendo um quincons, que é um dedo de Deus. Então, nós temos Plutão fazendo um quincons, que ele está trazendo o novo em termos de consciência coletiva. Nós precisamos trabalhar esta coletividade. Antes, eu quero falar de Júpiter, que está em Leão, que entrou em Leão, vai permanecer durante um ano em Leão, e ele está em oposição. Em Leão é a consciência individual, em Aquário é a consciência coletiva. Então, Júpiter está generosamente, com todo o amor e sabedoria dele, da lei do amor, trazendo uma consciência autêntica para o indivíduo pessoal, para olhar para o grupo, para o coletivo, para as instituições que regem o povo, para que isso nós possamos ter uma integração, um respeito, uma responsabilidade de transformar e regenerar essas instituições que cuidam da humanidade, porque a humanidade precisa trabalhar dentro de uma igualdade, fraternidade e liberdade. Eu já venho falando isso há algum tempo para vocês, e precisa estar nesse tripé, né? Tanto a liberdade não funciona sozinha, nem a igualdade, precisa da fraternidade. Então, a fraternidade que vai unir a igualdade e a liberdade. Então, quando nós temos esse aspecto, isso pode nos favorecer essa consciência do cotidiano que Vênus está trazendo nas corretas relações humanas, no equilíbrio, na beleza, na igualdade, na, na arte, né? Através da beleza, da arte, trazer essa compreensão. Como eu já falei em outros vídeos também, Urano está nos alfabetizando de uma sensibilidade. Urano e Marte, eles têm um impulso de uma ação, né? E tem uma combinação yang aí, de uma força, de um impulso para agir. Urano é rápido, Marte também tem esse impulso. Então, as mudanças de pensamento, de aprendizagem, novos paradigmas, nós poderemos acessar, né? E Urano fazendo um trígono com Plutão, então ele traz também nessa nova percepção, vamos dizer assim, rápida, eletromagnética das frequências, de uma nova forma de olhar para a vida, né? Só que essa forma inclui também, principalmente com essa lua, Sol e Lua em Câncer, Mercúrio, essa emoção, esse sentimento maior, né? Aonde nós possamos ter um olhar mais compassivo para a humanidade. Isso vem nos ajudar a ter essa percepção de inclusividade, de acolhimento, de integração, porque nós vivemos num mundo de dualidade e a nossa função mental e emocional em termos de coração, nós devemos unir esses aspectos.
Então, Plutão fazendo também um sextil com Netuno, Netuno com Urano e Marte, né? Isso ativa um aspecto social coletivo da humanidade em ter uma fluência de observar que todos têm direito e todos têm deveres iguais, né? E Saturno, né, fazendo essa quadratura, nos mostra que temos que estar dentro da lei, com a retidão, porque Saturno ele tem uma inteligência, ele tem uma experiência, ele traz a solidez e aquilo que não está de acordo com as regras, ele destrói para reconstruir. Então, nós não podemos construir um edifício com bases frágeis ou falsas, fraudulentas, ou com conteúdos inadequados que não dão uma sustentação. Saturno ele trabalha com a eternidade, com aquilo que é perene. Então ele quer solidez. E para isso ele está solicitando que nós refletimos do nosso passado, né? Mercúrio retrógrado. Então, essa memória, que memória é essa? O que nós temos que transmutar, transformar para construir um futuro melhor, né? Então, o que nós temos que descartar? O que nós temos que desapegar para que nós possamos sair de um impasse, de um desafio, mas a atitude tem que ser de retificação e com um comportamento de retidão. Aqui temos também Netuno, que é uma bênção, fazendo um trígono com Júpiter. Júpiter em Leão, ele está super bem colocado, porque ele pertence ao elemento fogo, está em Leão, que também é do elemento fogo, fazendo um sextil com Urano, que é no elemento ar, e Urano fazendo um sextil com Netuno. Então, nós temos um triângulo onde nós temos a expansão, a inovação e o amor universal de Netuno, esse acolhimento, essa contribuição, essa colaboração entre os reinos da natureza, entre o ser humano, entre o animal, o vegetal e o mineral. Então, nós precisamos ter essa visão integrada, né? Uma visão maior e mais ampla, que tudo funciona na Terra de uma maneira mais integrada, né? Que tudo está dentro de um sistema desse planeta. Só que esse planeta está dentro de um outro sistema que é uma galáxia, e essa galáxia está dentro de um outro sistema que é o universo. E esse universo está dentro de outro multiversos. Então, um depende do outro. E essa visão que nós precisamos, essa nova alfabetização também, nós precisamos ter da Terra, que nós interagimos com o outro, e essa interação, ela se expande, e ela se expande do individual para o entorno, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país dentro do continente, da Terra, e a Terra dentro dessa galáxia. Então, nós temos que ter esse olhar, olhar para o céu, olhar para cima, interagir também com essa consciência, mas com uma raiz, né? Com consciência, ampliando a consciência, mas com os pés fincados, vamos dizer assim, numa raiz que nos dá estrutura para ampliar, porque uma árvore só cresce quando ela tem raiz. Ela aprofunda primeiro a raiz, depois sobe o tronco, os galhos e a folha. E nós também temos que ter
esse referencial da natureza que é tão sábia. Então, voltando aqui em Vênus, Vênus traz um aspecto do dedo de Deus. Vênus também ela é considerada a pequena benéfica, a grande é o amor pessoal, e ela faz um quincunx com Plutão, com esse coletivo, e faz um quincunx com Netuno, que traz essa visão do amor incondicional, dessa integração, dessa contribuição entre a natureza, entre os reinos da natureza. Que o homem deve fazer isso através do cotidiano, das pequenas ações, gerando harmonia, gerando beleza. E Plutão e Netuno também está aqui, como eu já falei, fechando esse dedo de Deus, influência, né, no sextil. Então, são aspectos muito favoráveis. Tem um desafio, nós olhamos para o mundo externo, temos aí muitos ajustes para trabalhar as corretas relações humanas, para trabalhar a ética, a moral, a dignidade, o respeito, a responsabilidade. Então, nós temos que ter a responsabilidade com as nossas ações e como elas reverberam no campo, na energia, no campo eletromagnético. Nós temos aqui também Quiron em Touro, né, que ele está trabalhando, Touro simboliza a matéria, um signo de terra. Então, ele está trazendo a consciência de uma cura da terra, né, dessa matéria. E na simbologia tradicional também podemos falar que Touro é o nosso corpo, rege o nosso corpo, as nossas posses. Então, nós podemos nos curar com qualidade em termos de o que nós buscamos para si mesmo, né? Através do nosso corpo também nós podemos ter esse discernimento da qualidade, do que faz bem, né? Porque o corpo vai responder se ele está bem confortável. E a tônica é a alegria. Quando o conteúdo que nós fazemos nos traz alegria, nos mostra que o caminho é adequado. E aqui no mapa não está no desenho, mas estamos na nona casa, temos a Lilith. A Lilith está fazendo um quincunx com o Sol, com a Lua e com Mercúrio. Então, aqui é uma grande possibilidade para que nós possamos desenvolver conhecimentos a respeito das nossas raízes, da nossa ancestralidade, dessa emocionalidade que também temos, né? Lembrando que o signo de Câncer é um signo de água e a água precisa ter movimento para ela ter qualidade, porque tudo na vida é movimento. Então, a água parada ela pode gerar mágoa, como uma má água, aonde essa água não é satisfatória para o ser humano, pode ser para as bactérias, mas para o ser humano não é positivo. E simbolicamente, essa mágoa, né, ou mágoa, ela traz sentimentos que aprisionam a pessoa. E a Lilith pode, num quincunx, trazer, vamos dizer assim, uma criação, uma criatividade para sair desses pontos que possam estar aprisionando nessa água parada. Mercúrio retrógrado, ele traz também movimento, mas nem sempre o movimento é suficiente, dependendo da casa, dos aspectos que faz no mapa de uma pessoa. Então, é necessário que nós depuremos, né? Suavizamos, damos movimento à nossa vida, a essas memórias, a essas reminiscências do passado, e que elas também possam nos ajudar a refletir no futuro, porque o passado ele nos ajuda a dizer o que foi bom e o que não foi, qual caminho seguir. Então, essa responsabilidade, esse respeito consigo mesmo e com a ancestralidade é muito importante.
Então, esse é meu recado da lua nova no signo de Câncer. E caminhamos aí para o signo de Leão e teremos um outro entrelaçamento. Mas temos um dinamismo no céu muito acolhedor. Esse aspecto ele faz aqui nesse desenho, a gente chama de cesta ou berço, aonde há um grande acolhimento. E com o Sol num signo de Câncer, que é a casa, né? Que é uma casa iluminada, né? Eu construo uma casa iluminada e nela habito. Então, é essa casa interna em nós mesmos e a nossa casa que nós possamos construir externamente deve ser iluminada. Gratidão. Beijos de luz no coração de todos. Beijo de luz no coração da humanidade. Meu forte abraço. Peço que deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com as pessoas que gostam, se inscreva no canal, que o YouTube distribui para mais pessoas que gostam desses assuntos de ampliações de consciência e evolução. Tchau, tchau.